Então vamos lá, meus alunos, minhas alunas, vocês vão conhecer agora a sinalização vertical, um tópico muito importante. Aí você pode estar pensando assim, professor, eu procurei no CTB e não achei isso daqui. É porque eu estou trabalhando com a resolução 160 do CONTRAN. Professor, mas no meu concurso não cai resoluções do CONTRAN, só cai o CTB. Mesmo assim, essa resolução pode ser cobrada. Por quê? Porque ela faz parte do anexo 2 do CTB. Você pode pegar aí o CTB e lá para o final, aí tem anexo 1, que são aqueles conceitos, né? Que é o conceito de automóvel, ônibus e assim por diante. E aí tem anexo 2. Antes, eu tinha o anexo 2, eu tinha todas as sinalizações ali no próprio código. Só que aí resolveram criar uma resolução para isso. Então, essa resolução, como ela trata do anexo 2, ela pode ser cobrada em prova, beleza? Então, vamos conhecer aqui a sinalização vertical. Como eu já tinha explicado na aula anterior, o que significa isso? É um subsistema da sinalização viária, cujo meio de comunicação está na posição vertical. Normalmente em placa, fixada ao lado ou suspensa sobre a pista, né? Então a placa ela pode estar aqui ou ela pode estar suspensa também, como normalmente às vezes acontece. Transmitindo mensagens de caráter permanente e eventualmente variadas através de legendas, símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos. Essa sinalização vertical, ela é classificada de acordo com a sua função. Eu tenho 3 tipos de sinalização vertical. A sinalização de regulamentação, sinalização de advertência e sinalização de indicação. Então, 3 tipos aí. A sinalização de regulamentação, o próprio nome já diz, está regulamentando alguma situação. Então, uma das mais famosas é essa sinalização aqui. Então, quando eu tenho, por exemplo, só a placa ali com a letra E, significa que aquele local ali é permitido estacionar. Agora, quando eu tenho esse segundo formato aqui, significa que é proibido estacionar, mas eu posso parar. Então, é uma sinalização que está regulamentando aquele estacionamento. E quando eu tenho esse formato aqui, significa que é proibido parar e estacionar. Já a sinalização de advertência, o próprio nome já está dizendo. Lembra da sinalização semafórica do bloco passado? Está apenas advertindo, alertando sobre um perigo. Da mesma forma, é a sinalização aqui. Vai apenas fazer uma advertência, um alerta, ó, cuidado, ali na frente vai ter isso. E a sinalização de indicação, ela vai, como o próprio nome já diz, indicar. Vai dizer, ó, Teresina, São Luís, Corrente, Parnaíba, Brasília, para aquele canto, Teresina, 50 quilômetros, enfim, vai estar apenas, tem um posto aqui, tem um posto de saúde, vai estar indicando isso daí, beleza? Vamos agora conhecer a sinalização de regulamentação. A finalidade dela é informar os usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são imperativas, então quando ela traz aquela mensagem dizendo ó, que é proibido estacionar. E o desrespeito constitui infração de trânsito. Então, se desrespeitar uma sinalização de regulamentação, constitui uma infração de trânsito. Beleza? Cuidado com esse ponto. E aqui, na parte de sinalização, vocês vão perceber um ponto muito importante, que é o quê? É as cores e o formato. É de extrema importância. Hoje você vai entender o porquê que as placas têm aquele formato, o porquê que as placas têm aquela cor. Isso daí tem um significado para isso. E até saber diferenciar. Então, depois dessa aula, você vai olhar para a sinalização de uma forma diferente. Você não vai olhar mais como era antes. E você vai começar a perceber alguns erros. Você vai começar, aquela placa ali está errada. Aquela placa não é para ser assim, não. O professor Soares falou que é desse jeito. Então, você vai perceber a quantidade de erros que existem aí na sinalização de trânsito. Então, a sinalização de regulamentação, o formato dela é circular, mais ou menos assim. E as cores, vermelha, preta e branca. Isso cai muito em prova. Então, a sinalização de regulamentação, o formato dela circular, as cores vermelha, preta e branca. Então, é mais ou menos dessa forma aqui. Formato circular,
nas cores vermelho, preto e branco. Então, o fundo é branco, tá aqui. O símbolo é preto. Deixa eu só pegar aqui e mudar de cor. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, de estacionar, preto, proibido estacionar, o símbolo na cor preta. A tarja, que é essa tarja, é isso daqui. Essa proibiçãozinha. É vermelho, a orla vermelho e as letras preto. Pronto. Professor, preciso memorizar tudo isso. É importante você conhecer, mas normalmente na prova cai assim, dizendo que a forma é circular e as cores vermelho, preto e branco. Então, você vai observar aqui, ó, que segue esse formato aí. Formato aqui circular, vermelho, preto e branco, circular, vermelho, preto e branco, e assim por diante, ó. Todas elas aí vão seguindo esse formato. Mas aí você com certeza já olhou e disse, professor, mas eu tenho aqui duas, ó, que não seguem esse formato, não. Aqui não é circular, aqui muito menos, professor. Justamente, essas duas aí são exceções. Então, a regra é que o sinal de regulamentação possui esse formato aqui, circular, fundo branco, símbolo e letras preto, a tarja vermelha e a orla vermelha. Mas aí, esses dois, que é o R1, que é chamado parada obrigatória, que é esse daqui, R1, e o R2, dê a preferência, são exceções. Eles possuem esses formatos aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados, né? E aqui eu tenho um formato de um triângulo. Professor, por que que tem esse formato aí? Uma das explicações dessas duas placas terem esse formato é porque é o seguinte, imagina que você está atrás, você não está na frente, você está atrás de uma placa dessa daqui, de regulamentação. Você olha lá o fundo dela, normalmente metálico, né? Só vê lá o fundo cinza, metálico. Você sabe o que tem na frente? Não tem como. Você pode chutar, você pode adivinhar, mas não tem como. Por quê? Porque elas não têm o mesmo formato. Então, está aqui o mesmo formato. Então, vamos supor, se eu pegar essas placas bem aqui e eu virar elas, colocar, você está olhando agora só o fundo delas. Tem como você saber o que tem na frente? Não tem, porque o formato delas é o mesmo, só muda o que está ali na frente, né? Então não tem como saber. Agora, se eu estiver atrás de uma placa dessa daqui, de pare, eu tenho como saber o que tem na frente? Tenho como. Eu não estou vendo nada, mas eu estou ali atrás de uma placa que o formato dela é assim. Mais ou menos nesse formato. Acho que ficou faltando um lado, não sei, mas mais ou menos nesse formato. Aqui é só o fundo. Pronto. Eu sei o que tem na frente? Sei. Eu sei que lá na frente tem um nome pare. Se eu estiver atrás de uma placa com esse formato aqui, eu sei o que tem na frente? Sei. Eu sei que lá é dê a preferência. E aí, professor, o que que significa? Significa o seguinte, imagina que você está aqui em uma interseção, e aí você chegou aqui e diz, eita, eu não sei de quem é a preferência, se é minha, se é dessa pessoa, mas você olha e bem aqui, você visualiza os fundos da placa que está mais ou menos com esse formato aqui. Aí você, ora, se eu estou vendo o fundo da placa, então quer dizer que está destinado pare para quem vem de lá. Então a preferência é minha, e aí eu vou seguir. É mais ou menos assim. Da mesma forma, você está aqui chegando aqui no cruzamento, e aí, não sei. Aí você visualiza, vamos supor aqui, o fundo dessa placa. Aí você, se tem lá estou vendo o fundo, quer dizer que na frente significa dê a preferência. Então, a preferência é minha. Normalmente, funciona dessa forma. Então, essas duas placas de pare e dê a preferência, elas possuem o formato, a forma diferenciada. Pode observar que é só elas, ó. Só R1 e R2. O restante, ó, o mesmo formato. Circular, vermelho, branco e preto. Olha, como eu falei para vocês, como acontece de sinalizações erradas. Então, a placa pare, ela é dessa forma. O formato dela é assim. Eu já vi isso que eu peguei da internet, mas existem várias placas nesse formato aqui. Tá certo? Tá errado. A placa pare, ela não tem um formato circular. Então, isso aqui tá errado. Porque é justamente isso. Se eu colocar a placa pare no formato circular, ela fica igual às outras. Então, eu não sei o que ele tem na frente.
Ali pode ser um proibido estacionar, pode ser um proibido parar e estacionar, não sei. Então, a placa de parada obrigatória e dê a preferência significa que elas devem possuir o formato diferenciado. Uma das explicações é por conta disso, porque eu estando atrás dela, eu sei que, por exemplo, então, como eu falei, se eu estou bem aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu estou aqui e eu estou vendo o fundo dessa placa, é porque aqui, lá na frente tem um nomezinho pare, dizendo que é a parada obrigatória. Então, quem está vindo aqui é obrigado a parar aqui. Então, se ele vai parar, e aqui eu olhei, para mim não tem nada, a preferência é minha. Pronto, resolveu o problema nesse sentido aí. Tranquilo? Então, cuidado com esse ponto. Então, algumas delas, né, para você, pode cair na prova, geralmente CTB não costuma cobrar muito isso, mas pode cair. Como eu falei, costuma cair mais em prova de Detran. Detran que, Maria, essas plaquinhas que ele adora. Prova de CTB, ele quer saber se você sabe o formato, se você sabe as cores, isso que é importante. Professor, eu posso ter alguma informação complementar nessa placa aí de sinalização regulamentadora? Pode. Como assim? Eu posso ter lá a placa de proibido estacionar e ter informação de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 12 horas. Pode ter essa informação complementar, como tem aqui o exemplo. Então, é o estacionamento, mas é de táxi. O início, não, proibido estacionar daqui, termina aqui. Depois da placa aqui, você pode estacionar. Aqui, carga e descarga, só ônibus, enfim. Eu posso ter essas informações complementares. Mas cuidado, muita atenção para isso daqui. A placa não pode perder a característica dela. Observa, eu coloquei aqui uma informação, é outra placa aqui, né? Isso aqui tudo é uma placa. Mas o sinal de regulamentação continuou com o mesmo formato dele. Como assim, professor? Não estou entendendo. Eu não posso fazer uma placa assim, ó. Nesse formato aqui. Não, porque perdeu totalmente o formato ali. O formato não é mais circular. Aí eu colocar, por exemplo, aqui, início. Não vou poder estar fazendo isso. Então, se eu colocar uma informação complementar, mas a placa ali, ó, tem que manter o formato dela. E aí eu coloco o que eu quero aqui. Não posso mudar o formato da placa. Observa aqui, ó. Eu dei o exemplo assim, mas aqui eles colocaram nesse formato aqui, mas a placa lá dentro ficou com o mesmo formato dela. Não mudou. Ali, ó. Então, de segunda a sexta-feira, 7 às 10, não pode dobrar, virar à esquerda, exceto se for ônibus. Ônibus pode. Mas a sinalização continuou com o mesmo formatozinho dela. Circular, as cores vermelho, preto e branco. Tranquilo? Então, cuidado com esse ponto. Agora, a sinalização de advertência. Qual é a finalidade dela? Logicamente, alertar, advertir aí os usuários da via condições potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Qual é o formato? O formato e as cores dessa sinalização de advertência. O formato é quadrado. Ah, professor, é assim? Não, não é dessa forma. Ela tem uma questão peculiar aqui, porque a forma de sinal de advertência é quadrado, mas uma das diagonais tem que ficar na posição vertical. Oxente, professor, o que é isso? É como se fosse um quadrado em pé. Eu gosto de dizer isso. É porque a forma quadrada seria isso, né? Mas na realidade não é assim. O sinal de advertência, a forma dele é nesse formato aqui. Então, é como se fosse um quadrado em pé, porque uma das diagonais tem que ficar na posição vertical. E a sinalização de advertência possui as cores amarelo e preto. Então, eu tenho aí essas sinalizações aqui, ó. Você observa aí o quadrado com uma das diagonais na vertical, né? Como se fosse o quadrado em pé, e as cores amarelo e preto. Pronto, vamos conhecer algumas exceções, alguns pontos aqui, mas a característica é isso. O fundo amarelo, o símbolo, se tiver um símbolo aqui, por exemplo, pare, preto, a orla interna aqui, ó, preto, a orla externa amarelo. Então, observa, ó, que eu tenho aqui, ele chama de orla, como se fosse a borda ali, né?
E aí eu tenho uma borda interna, que é preta, e a outra aqui é amarelo. Observe que tem um espaçozinho aqui, né? Orla externa amarelo. E a legenda é o símbolo que eu vou colocar preto, beleza? Só que eu tenho aqui algumas exceções também. Da mesma forma que eu tenho a exceção no sinal de regulamentação, eu tenho a exceção aqui. E aí eu tenho 3 exceções. Primeiro, quanto à cor. A primeira exceção quanto à cor, porque qual é a cor? Amarelo e preto. Você observa que fica alternando aí, mas só tem essas 2 cores. Só que na sinalização de obras, o fundo e a aula externa são na cor laranja. Nesse formato aqui, ó. Sinalizações de obras. É laranja o fundo, não amarelo. Por que, professor? Por que que vai ter essa cor laranja? É para indicar, porque assim, a sinalização de advertência, olha aqui ela. O que ela está dizendo? Olha, curva em S à esquerda, está dizendo, ó, daqui a pouco vai ter uma curva em S, então fique esperto, reduz a velocidade. Aqui, curva acentuada à esquerda. Então, cuidado, você está dirigindo, né? Você visualiza um sinal, ó, curva à esquerda, curva à direita. Aqui, ó, pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. Então, você já fica, opa, deixa eu reduzir a velocidade. Ele já vai indicando isso daí. Mas se você chegar e ver que a cor é laranja, então ele quer dizer assim, ó, cuidado, o risco é maior. Porque uma coisa é eu ter ali uma sinalização advertindo, ó, vai ter uma curva ali, vai ter isso, vai ter aquilo. Outra coisa é eu estar em obras, ter lá tratores, caminhões, vários equipamentos, pessoas, né? Então, joga a cor laranja para dizer, cuidado mais ainda. É como se fosse isso. Então, a sinalização de obras, ela possui a cor laranja, beleza? Muito importante isso. Outra exceção quanto à cor é o sinal A14 de semáforo à frente. Por quê? Como é a sinalização de advertência? Amarelo e preto. Só que a sinalização de semáforo, eu tenho aqui o vermelho e o verde, porque eu tenho as cores do semáforo. Então, foge a regra. Porque como é que deveria ser se não fosse uma exceção? Onde tem vermelho, onde tem verde, era para ser tudo amarelo. Era para ser um semáforo todo, porque aí seria amarelo e preto, pronto. Mas não, ele colocou o verde e o vermelho. Então acabou sendo uma exceção quanto à cor, que é a questão das obras, que é laranja, e o semáforo à frente, porque apresenta a cor vermelho e verde, fugindo um pouquinho do padrão da sinalização de advertência. Já quanto à forma, eu tenho 3 exceções quanto à forma. Como é a forma do sinal de advertência? Essa forma aqui. Mas aí eu tenho o sentido único, sentido duplo e cruz de Santo André, que são essas sinalizações aqui, ó. Cruz de Santo André é isso daqui, que indica aí a questão da passagem, uma linha férrea, um trem, por exemplo, indica isso daí. E aqui o sentido único e sentido duplo, essa sinalização aqui, ó. Sentido único, então ó, o sentido dessa via vai ser nesse sentido. Não, vai ser um sentido duplo. A forma é diferente. Observa, na advertência de obras, a exceção é quanto à cor. Por quê? Porque a forma continua a mesma, mudou a cor. Da mesma forma, do semáforo, a exceção é quanto à cor, porque a forma continua a mesma. Já no sentido único aqui, a exceção é quanto à forma, porque as cores continuam a mesma. Aqui da mesma forma, quanto à forma. A forma está diferente, mas as cores permanecem as mesmas. Igual na cruz de Santo André. A forma é diferente, mas as cores permanecem da mesma forma. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Aqui eu tenho a regra da sinalização de advertência e as exceções aí quanto à cor e quanto à forma. Muito interessante isso daí. Deixa eu explicar uma situação aqui para vocês. Vamos supor que eu tenha, deixa eu ver se eu pego aqui um espaço, aqui, pegar um espaço em branco aqui. Eu posso ter essa sinalização aqui, ó. Vamos lá. Uma sinalização como essa. Pare. O que é que significa isso? Ela está mandando alguém parar? Não. Por quê? Eu estou olhando para o formato, é um quadrado que uma das diagonais está na vertical
A cor é amarelo e preto, né? O fundo aí está branco por conta do slide, mas eu estou vendo aí amarelo e preto. Então, é um sinal de advertência. Ele está apenas alertando. Vamos supor que eu passei voado. Passei voado em alta velocidade do lado de uma placa dessa. Eu não parei. Eu vou ser autuado, eu vou ser multado por conta disso? Não, porque essa sinalização aqui está apenas dizendo assim, ó, olha, cuidado, reduz tua velocidade, porque lá na frente tu vai se deparar com a sinalização dessa, aí lá na frente você vai ser obrigado a parar. Então, eu visualizei a sinalização normalmente nesse formato aqui, você já, opa, agora aqui sim, essa daqui está obrigando, está mandando você parar. Se você não parar, é a sinalização de parada obrigatória. Se você não parar nessa daqui, aí ó, caneta, aí vai ser autuação, você vai ser multado, beleza? Então cuidado com esse ponto, porque muitas vezes a sinalização de advertência, ela é muito parecida com a sinalização de regulamentação. Mas tá aqui, ó, o que significa aqui? Parada obrigatória à frente. Está só dizendo, ó, lá na frente você vai se deparar com uma placazinha dessa daqui, mandando você parar. Então, já reduz a sua velocidade, fique esperto, porque se você não parar lá na outra você vai ser autuado. Mas essa daqui, ela não está determinando nada, então ela está só advertindo, só alertando para o condutor já ficar com atenção, já reduzir a velocidade, beleza? Então, essas duas aqui, esse exemplo que eu falei para vocês é bem interessante, porque as placas são, olha aqui, pare, e a outra também, ó, pare. É basicamente a mesma informação que tem em uma, tem na outra. Mas o que é que muda? A forma e as cores. Porque se tiver nessa forma aqui, com as cores amarela e preta, é de advertência. Então não está mandando você parar ali. Está dizendo que lá na frente vai ter uma obrigação para você parar. Agora, se tiver nas cores vermelho e branco, né, nesse formato aí sim, aí está indicando que você tem que parar, que ali é uma parada obrigatória, você vai ter que parar. Tranquilo? Cuidado com esse ponto. Vamos aqui resolver essa questão. Os símbolos existentes nas placas possuem cores e formas definidas em legislação específica. Observando as placas de regulamentação, pode destacar que as mesmas possuem o formato circular, nas cores vermelho, preto e branco. Beleza. Há apenas duas placas que, apesar de serem classificadas como de regulamentação, constituem exceção quanto à forma, sendo elas, então aqui ele já trouxe essa questão aí da exceção. Então ele falou da placa de regulamentação, formato circular, cores vermelho, preto e branco, beleza? As exceções é justamente o que está no item A. Dê a preferência e parada obrigatória. Aqui parada obrigatória ok, mas sentido proibido não, dê a preferência ok, siga em frente não, proibido ultrapassar não, gabarito, item A. São as duas exceções aí quanto à forma, né? Do sinal de regulamentação. Então, é assim que pode cair na sua prova. Essa sinalização de advertência também pode ter as informações complementares, como você observa nessa daqui, no mesmo sentido, não pode perder a característica da placa, né? Eu tenho que manter o formato, as cores, não posso perder a característica delas. E outro ponto importante também, que é bom a gente já destacar, que é possível, né, essas informações complementares, mas as informações complementares não podem existir nessas duas. Eu não posso ter informação complementar na placa de parada obrigatória nem de dê a preferência. Acho que você já entendeu o porquê. Por quê? Se eu pegar e fizer isso, ó, colocar aqui, por exemplo, eu perdi a característica principal dessa placa. Por quê? Porque agora eu não estou vendo o fundo dela, estou vendo o fundo só dessa daqui. E aí? Estou vendo só um retângulozão atrás de mim. Então, por isso que ela não pode ter informação complementar. Nem a de pare, nem a de dê a preferência. Não podem ter informação. Essa questão de início, término, não, não pode. Eu posso ter informação complementar nessas placas de regulamentação aqui. Essa aqui, professor, esse slide, pode. Aqui, pode. Aqui, pode, com exceção dessas duas. Essas duas. Então, isso aqui cai muito em prova.
as duas placas de regulamentação que não podem ter informações complementares, parada obrigatória e D, a preferência. Beleza? Então, com isso, a gente finaliza o nosso bloco. No próximo bloco, vamos conhecer a sinalização de indicação. Já deixar aqui as informações para vocês, ó. Aquelas placas vocês já conhecem demais, já visualizam, mas você vai conhecer como é que funciona toda essa sinalização de indicação aí. Beleza? Então, aguardo vocês aí no próximo bloco para a gente finalizar a sinalização vertical. São 3 verticais: regulamentação, já estudamos, advertência, agora vamos para a indicação. Aí depois, vamos conhecer a sinalização horizontal, dispositivo auxiliar, e assim por diante. Tranquilo? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos.